Então, bom dia. Estamos no nosso segundo encontro desse ano, e esse também é o segundo encontro do livro Os Três Primeiros Aprendizados, né, os Três Aprendizados da Primeira Infância. Mas antes de começarmos, eu vou ler um verso, como costumamos fazer, um verso do Gildo Steiner, que está nesse livro Poemas de Pensamento, né? Firme aí? Sem dormir. Estou firme. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Se eu aspirar a essas três, então poderei esperar saber orientar-me corretamente nas trilhas da vida, frente a corações humanos, no âmbito do dever. Pois lucidez provém da luz da alma, e afeição mantém o calor do espírito. Ponderação revigora a força vital. E tudo isso, aspirado na confiança em Deus, conduz nos caminhos humanos a bons e seguros passos de vida. Então, é interessante esse verso porque ele fala, né, das três instâncias do pensar, do sentir e do agir, e que tem a ver com a base, né, que é o andar, falar e pensar. E ele começa esse livro que nós estamos lendo, fazendo uma pequena recapitulação, falando que a criança ela entra na vida dormindo, né? Não só dormindo fisicamente, mas ela dorme justamente para a aquisição das três atividades básicas, né, que nos diferenciam como seres humanos, que é o andar, o falar e o pensar. Por que que ela dorme? Porque se nós olharmos como adultos para trás e formos rememorando, né, nossa vida, vai chegar um momento que nós não vamos lembrar mais. E é justamente o período antes do ser humano falar a palavra eu, que é uma palavra que não se ensina para ninguém, mas qualquer ser humano saudável um dia vai falar. E essa palavra não precisa ser ensinada porque ela é um processo que acontece depois que a criança domina o andar, o falar e o pensar, mas nós não temos memória desse aprendizado. E por isso que ele fala que nós dormimos, né? A criança dorme quando está no início da vida por não ter consciência, como hoje nós temos consciência do que fazemos, né? Então, nós estamos na página 14, se não me engano, isso é a página 14, né? Então, seria interessante, talvez, para que nós pudéssemos dar continuidade, se a Cíntia pudesse ler o parágrafo anterior, na página 13, contudo, eu sempre sugiro que vocês marquem no livro de vocês qual é os parágrafos, né? Primeiro, segundo, terceiro, que isso facilita depois para encontrar, né? Nós vamos começar o 11º parágrafo, mas eu vou pedir para a Cíntia ler o 10º parágrafo que está na página 13. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Contudo, nós só conseguimos observar essa particularidade recém-resumida do ser humano quando acompanhamos a passagem do estado de vigília para o estado de sono na vida posterior dessa pessoa. Pois ocorre que o corpo físico e o corpo etérico se encontram fisicamente repousando na cama, e o eu e o corpo astral, na essência, se separaram do corpo físico e do corpo etérico. No entanto, se agora, com os recursos da ciência do espírito, nos aproximarmos desse corpo astral do ser humano, vendo como ele está separado desse corpo etérico e desse corpo físico, desde o adormecer até o despertar, veremos que, em sua essência, esse corpo astral contém as forças relacionadas com o aprender a falar do ser humano. É extremamente interessante observar o adormecer e o despertar do ser humano na época da infância, quando ele está aprendendo a falar. E também é interessante observar em qualquer pessoa que esteja aprendendo a falar somente como adulta,
a maneira como o corpo astral participa justamente desse modo extremamente intenso do aprendizado da fala, pois o corpo astral, na época em que o ser humano é inserido no aprendizado da fala, e também posteriormente, quando ele faz uso da fala ao longo do dia, leva consigo para fora do corpo físico e do corpo etérico o anímico espiritual contido nas palavras e na linguagem. Posso já fazer um comentário nesse parágrafo? Aqui ele está falando, quando ele fala da pessoa adulta, por exemplo, quando a pessoa aprende um outro idioma e Uhum. às vezes, já aconteceu comigo, assim, de eu estar já num lugar onde só se fala uma outra língua e eu estou aprendendo. E aí eu sonhava nessa época que eu ficava com essa luta ainda de tentar traduzir para poder responder, né? Eu sonhava que eu estava falando nessa outra língua, assim. Só que na vida, né, durante a vigília, eu não estava nesse nível. Uhum. Então eu ficava até com dor de cabeça, assim, porque para conseguir falar, né, eu tinha que ficar toda hora traduzindo o que a pessoa dizia e depois como que eu ia responder. Até que depois eu consegui, né, um pouco me apropriar, né, mais do idioma e eu parei de sonhar, assim, bem curioso. É, você tá, é bem objetivo, você está levando para o sono, né? Aquilo que você está. É isso que ele fala aqui, né? Por isso que é interessante, né? A criança, é mais fácil uma criança aprender uma língua do que um adulto, né? Não em termos gramaticais, não é nisso, mas assim, qualquer criança tem muito mais facilidade, né? Tá mais, o corpo etérico, o plástico, o criativo tá mais ativo, né? Mas porque o corpo etérico que traz a memória, né, daquilo que você aprende. Mas na realidade, o que ele está falando assim, que é aquilo que nós falamos, né, durante o dia, isso é o nosso corpo astral, ele vai, na noite, ele vai levar isso para o sono, né? É isso que e você complementou com a sua experiência, né? Se não me engano, foi quando você foi para o Japão, né? Quando jovem ainda, né? Não? Foi no Japão, é engraçado, pô, é curioso, porque no Japão eu tinha 18 anos e eu aprendi bem pouco, né, de tudo que é aquela língua. Mas eu não tive isso. Engraçado, né? Hum. Talvez eu fosse mais nova, não sei se tem uma relação. Mas no Peru, quando eu já tinha mais de 30 anos, e eu não tinha, acho que por isso, talvez eu não tinha nenhum brasileiro comigo, né? Só o meu marido. Então, eu também não queria ficar dependente e falando portunhol o resto da vida. Então, eu tinha muitos amigos que eram estrangeiros e falavam o espanhol, mas eles tinham as línguas maternas deles, né? E esse, o espanhol era um ponto de encontro. E aí eu acho que veio desse lugar essa luta para poder como é que fala? Para poder me equiparar, né? Para poder me comunicar e ser compreendida. Eu não sei se tem a ver, eu tinha mais idade, então talvez tenha relação também, né? Porque a gente já tem toda uma construção, também aquele peso moral de falar, será que eu estou falando certo, errado, né? O julgamento, né, que eu quero dizer. Pode ser? Então, nessa época aí eu sonhava bastante. Tudo bem. Vou continuar aqui. Pode continuar. Se os senhores puderem acompanhar como a pessoa fala, como ela forma as palavras, como empresta às palavras o timbre peculiar, se os senhores conseguirem acompanhar como a pessoa coloca em suas palavras a força da certeza de sua alma, como coloca as vivências do anímico em suas palavras, então poderão prosseguir acompanhando como esse corpo astral, ao se realizar o processo do adormecer, retira do corpo físico e do corpo etérico esse anímico espiritual e, durante o sono, mantém exatamente o efeito posterior do anímico espiritual da linguagem no mundo anímico espiritual como uma ressonância. Os senhores conseguirão acompanhar
também no corpo astral adormecido, a configuração das palavras, as nuances dos sons, o poder de persuasão que o ser humano consegue colocar nas palavras. Naturalmente, ali nada existe de uma força da vibração que se passa no ar. É por essa razão que tampouco acontece o som físico da palavra, da fala. No entanto, o que sai da boca humana como anímico espiritual nas ondas das palavras e é escutado pelo ouvido humano, junto com o que é intermediado animicamente no fluxo das palavras, isso o corpo astral leva como elemento anímico espiritual para o mundo espiritual quando o ser humano dorme. Nós só vemos mais claramente enquanto a criança, ou também o adulto, estão se esforçando durante o aprendizado de um idioma, ou seja, ainda estão se apropriando de uma língua. Porém, durante a vida toda acontece que o que falamos durante o dia, no tocante ao nosso elemento anímico espiritual, é conduzido para fora durante a noite, pelo corpo astral e levado para dentro do mundo espiritual. Assim, podemos dizer o seguinte: são principalmente as nuances de sentimento inclusas no que foi dito que são levadas pelo corpo astral durante a noite. Esta é uma peculiaridade do corpo astral. Mas agora, observemos como se comporta o eu desde o adormecer até o despertar. De início, o eu também está, por assim dizer, simplesmente por natureza, ligado ao sistema dos membros. Assim como o corpo astral está ligado à região peitoral e do peito sai a fala, da mesma maneira, o eu está ligado a tudo que o ser humano executa com os membros. O que o homem realiza desde o despertar até o adormecer, ao fazer esta ou aquela trajetória, ao realizar isto ou aquilo com seus braços e mãos. Assim como o corpo astral flui para dentro de cada palavra e retira o anímico da palavra durante o sono, o eu está ligado a cada movimento que fazemos ao visitar este ou aquele lugar do mundo durante o estado de vigília. O eu está ligado a cada movimento feito com a mão, com cada gesto de pegar, de segurar um objeto qualquer. Como, porém, no caso do corpo astral, pelo fato de a fala ser algo tão anímico, nós pouco consideramos o aspecto verdadeiramente anímico, estando pouco atentos ao fato de que exatamente na fala, algo especialmente anímico é ainda vertido para dentro da linguagem. No caso da relação do eu com os membros, estamos inclinados a sequer considerar que a esse processo está ligado algo anímico espiritual. Nós consideramos o caminhar, consideramos o gesto de agarrar com as mãos como algo, diria eu, que acontece puramente num tipo de mecanismo físico, como deve ser o organismo humano. Porém, não é esse o caso. Posso, de novo, fazer uma paradinha? Pelo que eu entendi, ele está falando dessa parte, né, do eu, que é através dos membros, né, que tudo que a gente executa. Então, ele está falando porque o eu, ele incide sobre o corpo astral. E é dessa forma que o eu se conecta no mundo físico. Ou seja, através dos movimentos que a gente faz, que é o corpo astral, na verdade, que está fazendo. Você está ligando a essa questão que nós comparamos, né, os quatro membros, e que o etérico é o mental, né, que traz vida para o corpo físico, o astral está vinculado ao movimento, e o eu, ele está vinculado com a nossa autonomia, com a nossa
intencionalidade, na realidade, né? Então, esse é um aspecto interessante que ele fala, e foi bom você ter feito essa pergunta. Então, quando nós falamos, né, nós usamos o ar, tem um movimento do ar, tem um movimento da corda vocal. Então, você tem um movimento aí que tem vinculado com o astral. E ele colocou bem aqui que está vinculado ao tórax, né? Por causa do processo da Uhum, respiração, tem um processo bem complexo aí. E as nossas palavras, elas são carregadas de sentimentos. Eu posso ferir uma pessoa com uma palavra mais até do que com um tapa. E ele usa uma palavra bem interessante aqui para que nós pensemos no que vai aparecer depois no texto, que é essa capacidade de persuasão, né? Através da minha palavra, eu posso persuadir uma pessoa a tomar um determinado ato. Então, isso está bem no anímico, né? E ele chama a atenção que, como nós caminhamos, né, desde que aprendemos a caminhar, nos movimentar, nós nem prestamos atenção e pensamos que isso é um processo físico, simples, mecânico. Mas, na realidade, nos nossos atos é que está a intencionalidade do eu. Então, você juntou duas coisas, né? Dois conceitos, que é um conceito que nós sempre falamos, que o movimento depende do corpo astral, é verdade, mas nós sabemos que um membro superior ele atua sobre o inferior, né? Então, o eu atua sobre o astral atua sobre o etérico atua sobre o físico. Então, na realidade, tem esse movimento, sim, é uma questão astral, mas ele está se referindo aqui, agora não mais ao anímico, que vem na palavra, mas à intencionalidade, né? Aquilo que eu faço com a minha intenção. Então, o gesto que eu faço com os pés, as pernas, e principalmente os gestos que eu faço com a mão, existe uma intenção. E essa intenção é vinculada ao eu. Então, eu posso, a mão, né, os membros do ser humano, né, eles são totipotentes, né, como a gente fala, eles podem tudo, diferente dos animais que se especializam. Os membros dos animais são especializados para correr, para matar, para voar, para nadar. E a mão do ser humano, principalmente se nós pensarmos na mão, ela, com a mesma mão que eu acaricio, eu posso agredir, né? Então, existe uma coisa que tem o eu presente, ou deveria, né? Eu não posso esperar isso de uma criança, e à medida que a evolução biográfica acontece, eu posso esperar que o meu eu esteja cada vez mais atento para os atos que eu faço. Eu não os faça instintivamente ou sem pensar, né? O astral está presente, por exemplo, quando você encosta o dedo numa placa quente e você retira, você não pensa, você não tem a intenção. Aquilo é o astral que sente a dor e tira. Agora, quando eu vou fazer um movimento no mundo, imagine você, vou escrever um texto, eu vou fazer uma pintura, eu vou construir um objeto, é lógico que o astral está atuando, mas por trás, e mais importante de tudo, é o eu, né, que tem a intenção. E quando nós entendi. fazemos atos impensados, depois o nosso eu fala: puxa, talvez eu não deveria ter feito, né? Porque o eu tem essa atuação sobre a ação astral. Aquele verso do Steiner que fala, então, não é um verso, acho que é uma que ele diz num livro que eu não estou lembrando qual agora, que se você quer conhecer uma pessoa, você observe os gestos. O gesto da Então é pessoa é. disso que ele está Uhum. falando. Ah, que quando eu Sim, via isso, eu falava, nossa, que o gesto é mistério é uma esse? coisa muito pessoal, né? Você, às vezes, você vendo uma pessoa de costas e você vê o jeito como ela se movimenta, você até pode falar: nossa, é essa pessoa. Ou todos nós, né? Todos nós temos um gestual. É bem interessante observar as pessoas nos seus gestos, né? Os gestos de mão, e não é só a mão como um todo, né? Você vê a posição dos dedos, você fala: nossa, é aquela pessoa está se expressando, eu sei que é essa pessoa, pelo gesto que ela faz, né? Muito bem. Muito bom. O que está inserido em cada movimento dos dedos durante o dia, o que está contido em cada passo dado ao nos dirigirmos a um local, contém também um elemento anímico espiritual.
tal como a palavra contém algo anímico, espiritual. E o que ali está unido aos nossos membros, aos nossos movimentos, o eu o retira de dentro do nosso corpo físico e etérico ao adormecer e o conduz ao mundo espiritual, com a única diferença de que isso está agora claramente ligado a um elemento anímico espiritual específico, isto é, ao fato de o eu, em cada momento entre o adormecer e o despertar, estar inconscientemente satisfeito ou insatisfeito. Logo mais, os senhores poderão entender melhor isso, quando eu o tiver esclarecido. Devo expressar-me de forma clara, embora um pouco trivialmente. Existe satisfação do eu, caso as pernas se tenham movido para este ou aquele lugar e realizado algo, ou caso os braços tenham executado isto ou aquilo. Não é apenas a ressonância do movimento das pernas e dos braços que é extraída no sono. Também é extraída a satisfação ou insatisfação. Do adormecer ao despertar, é inerente à vivência do eu o seguinte: na verdade, você não deveria ter ido ali. Ou, na verdade, foi muito bom você ter ido lá. Na verdade, foi bom você ter feito isto ou aquilo com seus braços. Na verdade, foi ruim você ter feito isto ou aquilo. Este é o aspecto anímico espiritual acrescentado pelo eu ao que ele extrai dos membros do ser humano no estado de sono. Porque isso está ligado aos sentimentos, então essa parte da alma do meio ali, ele pega exatamente. Mais do que o sentimento, aqui ele fez uma observação interessante que tanto na palavra quanto no gesto, né, tem um anímico espiritual. Anímico vinculado à alma, cuja base é o astral, e o espiritual, que é o eu. Agora, o que ele acrescenta aqui, né, é que quando o eu leva à noite, quando ele sai do corpo, deixa ele junto com o astral, ele deixa o corpo físico e o corpo etérico, e no corpo etérico está a memória de tudo que nós fazemos, né? Ele leva para o mundo espiritual não apenas o que nós fizemos no mundo, mas também uma satisfação ou insatisfação. Ou seja, existe um ajuizar, né? O nosso eu, quando a noite vai para o sono, ele está ajuizando o que nós fizemos durante o dia. Então vem essa satisfação ou insatisfação. Puxa, você não deveria ter feito isso, ou que bom que você fez isso. É isso que ele está falando. E esse é o aspecto anímico espiritual da nossa ação no mundo, que também tem nas palavras. Só que no caso do gesto, o eu acrescenta ainda um ajuizar, um julgar. Né? Um julgar é uma palavra que eu acho complexa, porque o julgamento está em simpatia e antipatia, né? Isso está mais no nível astral. O ajuizar é acima da simpatia e antipatia. Então, eu entendo que aqui, quando você fala, puxa, eu olho à noite, eu levei para o mundo espiritual e vejo o que eu fiz, então, se eu me levar por simpatia e antipatia, eu posso, inclusive, achar que eu fiz certo uma coisa que era inadequada no mundo, embora me tenha sido simpática. E agora o eu vai olhar e avaliar e poder dizer, isso que você fez foi bom ou não. Então, ele está trazendo aqui muito importante o aspecto da noite, né? Ele está acrescentando um aspecto aqui importante, que é não basta apenas o que eu fiz durante o dia, falei ou fiz, mas agora eu estou levando isso para o mundo espiritual. E isso vai ampliar a minha consciência. Você não estava. Você estava na semana passada, Cintia? Acho que não, né? Eu lembro Eu que estava, mas é, estava.
Eu lembro que né, eu ainda até perguntei quando nós terminamos, eu falei, olha, só para a gente pensar o que que eu falo e o que que eu faço, porque isso que eu fiz, é o que eu falei e é o que eu vou levar para o mundo espiritual. Por isso a preparação do sono, então, com mais razão ainda, Sim. o cuidado. Agora ele vai explicar, vai começar a entrar no âmbito de falar quem que nós encontramos no mundo espiritual que nos ajuda a avaliar isso. Agora entra, né, vai trazendo mais luz para esse aspecto, né? E de onde provém esse fato? Provém da circunstância de que o corpo astral, ao ser transferido para o mundo espiritual no período entre o adormecer e o acordar, segundo a ordem universal no ser humano, na realidade está destinado a entrar em contato íntimo durante esse tempo entre o adormecer e o despertar, com as entidades que em minha ciência oculta, aqui ele cita no rodapé, o livro, são descritas como pertencendo à hierarquia dos arcanjos, pois esses seres arcangélicos se sentem similares a isso que nós levamos para dentro do sono como ecos da linguagem. É disso que eles precisam, é isso o que eles desejam vivenciar. Eu gostaria de dizer o seguinte: exatamente do modo como nós, seres humanos, durante a existência terrestre, dependemos da respiração, isto é, de ter oxigênio ao nosso redor e, consequentemente, sentir o oxigênio como algo benéfico, os arcanjos ligados à interioridade da Terra sentem como necessidade sua o fato de as almas humanas, quando adormecidas, levarem ao seu encontro o eco daquilo que está inserido em sua linguagem. Eis o aspecto peculiar da linguagem humana, o fato de ela ter parentesco com a hierarquia dos arcanjos, graças à mediação do sono. Os senhores poderão lembrar, se ativarem a memória, o que eu disse várias vezes em ciclos anteriores de palestras. Na verdade, os arcanjos são os gênios, os guias, os condutores das línguas dos povos. Isto está relacionado com o seguinte: os arcanjos são os guias das línguas dos povos, pelo fato de, expressam-me figurativamente, mas é assim, verdadeiramente inalarem o que o ser humano leva da linguagem ao seu encontro, quando. Contudo, ocorre imediatamente uma insuficiência do ser humano quando este, com sua linguagem, não leva o correto para seu estado adormecido. Isso é algo que podemos observar principalmente no âmbito da cultura atual. Dentro desta, dentro desta cultura do presente existe, na verdade, pouco daquilo que chamamos de idealismo, e as palavras humanas foram paulatinamente adquirindo apenas significados que dizem respeito a coisas físico-materiais exteriores. A denominação ideais, pressupondo que se acredite na existência do espiritual, pois o, pois o ideal é espiritual, está desaparecendo cada vez mais. Os seres humanos não desenvolvem, durante seu estado de vigília, o impulso, o entusiasmo interno pelo idealismo. Por essa razão, acabam falando apenas sobre coisas que existem. Palavras assumem cada vez mais a denominação para coisas que existem no mundo físico. Acontece que em nossa época,
em grau Eu maior ou sinto um pouquinho, menor, não sei se, até Cíntia, eu não mesmo sei as se, pessoas que as... Cíntia, eu não sei se para todo mundo, mas para mim o seu Sim, som tá um pouquinho entrecortado, não tá? Você poderia ler talvez o último parágrafo de novo? Para mim também. tá. Vamos ver se melhorou, porque eu tirei o fone. Agora tá melhor. Melhorou É, vamos agora? ver. Ah, Melhorou, melhorou. Uhum. tá. Isso é algo, esse parágrafo, né? É. Uhum. Isso é algo que podemos observar principalmente no âmbito da cultura atual. Dentro desta cultura do presente existe, na verdade, pouco daquilo que chamamos de idealismo, e as palavras humanas foram paulatinamente adquirindo apenas significados que dizem respeito a coisas físico-materiais exteriores. A denominação ideais, pressupondo que se acredite na existência do espiritual, pois o ideal é espiritual, está desaparecendo cada vez mais. Os seres humanos não desenvolvem, durante o seu estado de vigília, o impulso, o entusiasmo interno pelo idealismo. Por essa razão, acabam falando mais apenas sobre coisas que existem no mundo físico. As palavras assumem cada vez mais a denominação para coisas que existem no mundo físico. Acontece que em nossa época, em grau maior ou menor, até mesmo as pessoas que às vezes querem acreditar fanaticamente no espírito, negam exatamente o espírito. Então elas realizam experiências espiritistas, durante as quais permitem que o espírito se manifeste. Porque, na verdade, só querem acreditar no espírito quando este consegue ser material. Porém, não é espírito algum isso que aparece na cintilação material da luz, ou algo semelhante. Espiritismo é a forma extrema do materialismo. Procura-se negar o espírito pela aceitação, como sendo espírito somente aquilo que adentra o mundo da materialidade. Assim, estamos, sem dúvida, numa época em que as palavras não soam de dentro da alma, de modo a adquirir um impulso vital. E isto está diminuindo constantemente. Porém, quando não existe esse impulso ideal, em outras palavras, quando o ser humano desperto não está em condições de, além das coisas físicas, falar também de seus ideais, de voltar-se de certo modo para o que simplesmente pertence aos ideais e está acima e além do mundo físico, conferindo à vida objetivos situados acima da vida física, quando o homem não desenvolve em sua linguagem cotidiana termos para os ideais, quando a própria linguagem não está vertida em idealismo, então somente com muita dificuldade o ser humano encontra durante o sono aquela relação com o arcanjo que, na verdade, é necessária. E assim não se estabelece, durante o sono, uma ordem naquilo que deve acontecer entre a alma humana e a hierarquia dos arcanjos. Quando isso ocorre, estando o homem entregue ao materialismo e não desenvolvendo idealismo algum em sua linguagem, aos poucos suas palavras se tornam de tal ordem que a pessoa pouco fala de ideais. E então a vida terrena decorre de modo tal que, na verdade, toda noite, e é que eu possa me expressar desta maneira, perde a conexão com o ser arcangélico.
Então, lhe será difícil estar tão intimamente ligada ao mundo espiritual a ponto de poder integrar-se suficientemente, com todo vigor, à vida após a morte, à vida desde a morte até um novo nascimento. O ser humano enfraquece a si próprio porque sua linguagem não contém nenhum idealismo para a vida entre a morte e um novo nascimento. E nós podemos parar um pouquinho, né, para poder observar o que ele fala aqui. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Acho que foi tão Ronaldo, profundo e sério que ele falou que, né? Fale, quem é, levantou a mão? A Emília. eu, eu achei interessante isso que ele falou da intencionalidade, que quando a gente passa, né, no sono, que aí a gente faz um ajuizamento, que esse ajuizamento é feito com a ajuda desses seres angélicos, arcangélicos, né? Aí eu fiquei pensando assim, como é que acontece com essas pessoas que durante o dia, eu penso assim, assassinos, pessoas que fazem muitas maldades, vamos dizer assim, como é que acontece com essas pessoas quando elas dormem e vamos dizer, encaram de alguma forma, sem artifício, o que elas fizeram? Será por isso que tem aquele ditado popular que diz assim, não dorme em paz, ponha a sua cabeça no travesseiro e durma sossegado. Aí eu fiquei pensando assim, será que essa sabedoria antiga está meio que se manifestando nisso aí, entendeu? Eu não sei se eu consegui expressar direito o que eu estou Não, falando. explicou. Explicou e foi bem interessante você lembrar dessa frase. Eu não estava É, colocando, associando aqui, mas tem realmente essa sabedoria popular que fala que quando você está bem, né, você deita, uhum, coloca a cabeça no travesseiro, né, e e dorme sem dorme. problema, né? Então ele está chamando a atenção aqui para um fato muito importante que faz parte da evolução humana e que principalmente hoje em dia, e olha que ele escreveu isso aqui, vamos só lembrar a data, isso aqui foi escrito em 23, né, em abril de 23. Tem quase 101 anos que ele escreveu isso. É, E ele dizia sobre essa questão das pessoas estarem tão materializadas e que as palavras elas se referem apenas às coisas do mundo físico. E que tem que ser assim, não tem sentido eu não usar a palavra carro, trem, né, ou comida, porque isso são relativas ao mundo físico. Mas quanto mais eu não percebo que atrás dessas realidades do mundo físico existe uma realidade espiritual, que tem um ideal, né, nesse sentido, e aqui é interessante a gente pensar o que o Goethe falava, né? O Goethe falava que no ser humano vigora a ideia do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual se derrama na matéria e o centro desse desenvolvimento é o ser humano. E o ser humano é o único, essa ideia ela está no centro do ser humano, mas tem todos os reinos da natureza. Mas o ser humano é o único que é capaz de, sendo a ideia máxima do mundo espiritual, ele é o único que é capaz de pensar sobre a ideia. Então, nós somos capazes de pensar a ponto de que eu não tenho asas, mas eu crio objetos que me permitam voar. Eu não tenho barbatana, mas eu crio objetos que me permitam mergulhar, né? Eu não tenho a força, talvez, de um animal monstruoso, mas eu crio uma máquina que possa fazer isso. Tá? Isso tudo me leva realmente a estar mais presente no mundo físico, mas eu não posso esquecer que existe um mundo espiritual e automaticamente, quando eu penso na palavra ideia e ideal, quando eu reconheço a espiritualidade e não me mergulho no materialismo que leva a um egoísmo cada vez maior de querer para mim, então eu destruo a natureza, eu mato os outros seres para mim, eu já não estou tendo mais um ideal. E aí, quando eu não tenho esse ideal, eu tenho que lembrar, pelo que ele fala, pela pesquisa espiritual, que assim como eu inspiro o oxigênio, né, eu preciso, para respirar, inspirar o oxigênio, que é benéfico,
para o mundo espiritual, para os arcanjos, eles inspiram as nossas palavras. E os arcanjos são, na hierarquia, na terceira hierarquia, né? Nós temos os arqueus, os arcanjos e os anjos. Ele está falando aqui dos arcanjos. Os arcanjos é que dominam a língua dos povos. Eles é que orientam a língua dos povos. Isso é uma coisa muito importante, porque a língua está intimamente ligada com a característica do povo. Então, quando você vê a língua alemã, que é rígida, que é séria, que é certa, né? E você vê uma língua como o português, que é mais solta, né? Mais anímica, digamos assim. Quando você vê línguas em que tem muita vogal, que é o caso do português, e você tem línguas nórdicas que tem muita consoante, você vê que existe uma diferença na alma desse povo. Então, existe essa inter-relação profunda. E qual é a nossa contribuição? A todo dia, quando eu falo no mundo e as minhas palavras são carregadas de ideais, isso alimenta o arcanjo. Se a minha palavra não é carregada de ideal, não existe essa conexão perfeita. E aí é importante o que ele fala aqui sobre a vida pós-morte. Pode parecer, mas ele está falando uma coisa, depois está falando de vida pós-morte. Nós não podemos esquecer que o sono é o irmão menor da morte, assim como o dia é o irmão menor da vida. Então, aquilo que eu faço no dia e na noite, né, o meu dia é uma pequena parte da minha vida, e o que eu faço à noite é uma pequena parte do que vai acontecer no pós-morte, que é uma grande noite, digamos assim. E se eu não me preparo com isso adequadamente aqui, quando chegar na vida pós-morte, eu vou ter muita dificuldade, porque eu não fiz esse trabalho. Então, a sua pergunta, ela é interessante pensar assim, a gente não tem como falar das consequências, mas com certeza, pessoas que só fazem o mal, pessoas que só xingam, pessoas que distorcem as palavras, né? Hoje em dia você vê tantas palavras que as pessoas nem sabem o que elas estão falando. Então, tem palavras hoje em dia que as pessoas usam assim: eu quero te ferir porque você pensa diferente de mim. Aí, então, eu te dou um título que alguém criou. Eu nem sei o que o título significa, eu nunca estudei sobre ele, mas eu sei que se eu te chamar disto, eu estou te ofendendo. Onde é que está o ideal? Isso hoje em dia, já há muitos anos, mas hoje em dia é típico, as pessoas simplesmente usarem palavras com conteúdo que não tem nada a ver. A palavra não tem um conteúdo, mas ela usa para seu próprio poder. Onde está o ideal aí? Mas vamos esquecer desse âmbito tão mais social, amplo, religioso, político, científico. Vamos olhar no dia a dia, quando eu falo coisas que na realidade não tem nenhum ideal. Né? Quando eu uso palavras que não são minhas na realidade, né? Quer dizer, nós sempre usamos palavras e nós adquirimos. Mas quando eu começo a falar palavras que muitas pessoas falam em grupo, né? Porque isso então eu vou te xingar, vou te falar. É isso nós estamos falando. E olha que ele estava falando isso em 23, né? Se ele vivesse hoje, acho que ele ia reforçar mais ainda esses parágrafos dizendo outras coisas do que acontece. Então, por isso é que é interessante nós pensarmos durante o dia. Eu falei à noite, né, na retrospectiva do dia, como é que eu usei as palavras? Não só no sentido de que eu emocionalmente falei uma coisa que não devia explodir, mas principalmente assim, aonde que a minha palavra contribui para que a verdade apareça no mundo. Outro dia eu ouvi uma questão muito interessante, né? Essa escrita, né? Que envolve as palavras, a pessoa falando da verdade. Na realidade, nós temos que buscar o senso da verdade. Porque verdade, existem as verdades, como Steiner fala na ciência oculta, existem as verdades universais, né? O dia e a noite, as estações no ano, o ciclo dos planetas, né? Todas as voltas, assim, e são verdades universais. Mas quando você vai para o âmbito humano, as nossas verdades são misturadas com opiniões. Opinião, isso é humano, não tem nenhum erro nisso, mas opinião não necessariamente é verdade. Na realidade, muitas vezes a opinião é exatamente o oposto da verdade. Então a gente tem que pensar assim: como que eu estou
emitindo as minhas palavras, e se eu estou buscando com as minhas palavras um senso de verdade. Eu posso errar, aliás, isso é humano, né? É humano que nós erramos. Mas, assim, eu tenho que buscar o senso. Por isso é que é interessante a troca de conversas, né, entre as pessoas. Então, nós temos um desafio, seja no âmbito econômico, familiar, político, científico e religioso, e aí nós vamos usar a nossa palavra como sendo a tentativa de busca do senso de verdade. A partir, então, uma conversa positiva nesse sentido seria uma conversa de esclarecimento. Eu tenho uma ideia, você tem a sua ideia, a Cecília tem a ideia dela, a Joana tem a ideia dela, e nós vamos conversar juntos, onde cada um vai expressar com cuidado a sua palavra. Agora, quando você tem encontros de convencimento, aí você já saiu do ideal. Porque o convencimento, eu quero te vencer, eu não estou buscando o senso da verdade. Eu quero convencer você, e aí entra aquela palavra da persuasão, lembra que nós comentamos ali, que foi comentado no texto? Então, na realidade, se nós pensarmos bem objetivamente, qual é o senso de verdade, qual é o senso, que é o maior ideal, talvez, né? E qual é o senso de ideal que eu carrego com as minhas palavras. E aí, voltando para a sua pergunta, fica uma pergunta que deveria ser feita pela própria pessoa, né? O que vai acontecer se eu ajo criminalmente no mundo? Não só no sentido de fazer, né? Aquele que está no âmbito da palavra, né? O que eu estou fazendo distorcendo a verdade, né? Alimentando coisas que são indefensáveis? O que eu estou levando para o mundo espiritual? Mas não nos cabe, na realidade, assim, o que nós estamos tentando fazer aqui é um ajuizamento, né? Porque se eu for julgar, falar, você é uma pessoa que me é antipática, então tudo que você fala está errado. Não, vamos ajuizar. Mas quem tem mais, quem precisa realmente ajuizar é a própria pessoa, porque ela é que leva para o mundo espiritual o que ela está fazendo. Então, é uma preocupação. A sua observação é bem preocupante, né? Principalmente quando nós vemos que cada vez mais as individualidades estão sendo massacradas em função de um pensar mais coletivo. E aí Ronaldo, eu, eu estamos já, vendo, né? eu já vi assim, coisas assim, em conversas, que eu achei pior ainda, de umas pessoas estarem defendendo uma coisa, da outra pessoa chegar e mostrar um fato, mas até brincando, falando assim, mas existe um senhor que se chama fato. E a pessoa fala assim, depois que ouve, coisa, mas não importa, eu acho isso. Não importa o fato, eu acho isso. Acaba, não tem como você conversar, entendeu? Com certeza, o que você falou é bem importante. Hoje as pessoas já partem da opinião e não do fato. E É não do lógico que fato. existe um fato, e o fato ele pode gerar opiniões diferentes. Tudo bem. Uhum, Mas antes eu preciso falar, o fato existiu. Então, uma vez que o fato existiu, depois eu posso ter a minha interpretação do fato, isso é humano. Mas se eu já não olho para o fato, é o que você chamou a atenção aí agora, e já vou é, direto para a opinião, então acontece que é uma outra coisa comum nas nossas conversas, é o desmerecimento do outro. Então, se eu tenho uma ideia diferente da sua, antes que você exponha a sua ideia, eu já desmereço o que você fala. De novo vem a pergunta: onde está o ideal de desenvolvimento aqui? E aí vem essa percepção. É interessante, né? Eu estava observando agora, nós já estamos quase no final da nossa 9h25, mas é interessante pensar o seguinte: o Steiner fala que quando você tem um conhecimento espiritual, isso não precisa ser pela antropologia, qualquer movimento que busca o desenvolvimento espiritual, ele mostra, né, o que é essa relação do espiritual com o mundo físico. E quando nós temos essa percepção, agora pegando o que o Steiner falou, de que aquilo que eu falo eu levo para o mundo espiritual e levo para os arcanjos, que são hierarquias superiores que trabalham com a linguagem, quando eu sei disso, isso vale mais do que uma prédica moral, né? Porque a prédica moral é aquilo, você não pode falar bobagem, isso a gente recebe como uma prédica, né? Que vem de alguém.
de uma religião, de uma autoridade, mas quando eu estudo e consigo compreender o que é o esotérico, a ciência espiritual mostra, eu não preciso de ninguém que fique me dando prédicas morais. Se eu consigo compreender, e é lógico que eu vou errar, mas cada noite, se eu perguntar, nossa, mas o que eu estou fazendo? Isso é que é o importante, né? Esse é que é um caminho. Então, realmente, a sua pergunta também abre assim, quantas pessoas que realmente têm consciência, né, do que da responsabilidade da palavra. Não só a palavra, porque é interessante o que ele fala no texto, né? Uma palavra que é ouvida pelo humano, por um ouvido humano, né? Que é captada por um ouvido humano. E aí nós temos toda essa consequência da persuasão, dos meios de comunicação, né? E que encontram pessoas que não estão devidamente preparadas no seu caminho de desenvolvimento, então são persuadidas por um lado, para o outro. Se a gente fosse falar só esse tema, a gente podia parar o livro e ficar um ano inteiro falando só sobre isso, né? É verdade. Só sobre isso. Então é interessante como eu sempre falo, esses livrinhos pequenos da antropologia do Steiner são profundíssimos, né? E parece assim, um livrinho pequeno, deixa eu ler que é rápido e tal, mas aqui se você for palavra, se você for parar palavra por palavra, você vai ver a profundidade do que é dito aqui, né? Tem mais alguma Ronaldo, pergunta, gente? São 9h28, pode falar, Cíntia? na verdade, voltando àquela parte onde ele fala da... Eu lembrei que no livro de... Na massagem rítmica, tem uma parte no final que a autora coloca a mão. Eu achei interessante aqui que ela fala. Até encontrei, ó, o pentagrama. Sim. E aí fala de um livro do Norbert Glass, acho que é aquele do Amadurecer Luminoso, né? Que a gente lê. Não, o Norbert Glass tem um livro que fala sobre as mãos. Ah, então, isso, chama As Mãos Revelam o Homem. As mãos revelam o homem, Achei exato. interessante, É. Isso que está no âmbito do essa, gesto ainda, como ele né? cita aqui no livro, né? Uhum. Isso está no âmbito do gesto, que talvez ele vai explicar melhor ainda nos nossos próximos encontros, né? Hum, Isso está no gesto. Mas é uhum. bem interessante também isso que você fala, né? Outro dia eu estava lendo assim, só terminando, alguém me mandou no WhatsApp um texto de uma pessoa que estava observando o seu avô, que era uma pessoa muito idosa, e essa pessoa, ela olhou para o avô e o avô estava absorto olhando para as mãos. E ela perguntou: o que que você está fazendo? Ele falou assim: olha, eu estou olhando essas mãos que durante a minha vida toda me conduziram, o que eu fiz, né? Quando eu coloquei uma aliança no dedo, que era uma pessoa que eu amava, quando eu acariciei, quando eu tive medo de pegar meu filho bebê pela primeira vez, né? Então é interessante, ele termina, a pessoa que escreve fala assim: o que que será que nós estamos fazendo com as nossas mãos? Né? Se nós olharmos, né, pararmos para olhar a nossa mão, que tem a marca do tempo, né? Se você pega uma mão pequena de um bebê, rechonchudinha, toda vital, e agora nós olhamos os mais maduros aqui presentes, né? Olham para a nossa mão, aquela mão já está mais ressecada na pele, cheia de manchinhas, né? Com algumas deformações naturais de processos articulares e tudo mais, mas o que que essa mão fez? Às vezes até você pode olhar uma mão cheia de defeitos, né? Com a idade, e olhar uma mão maravilhosa, né, que aparece nessas propagandas, né, de anéis, esmaltes e tudo mais. A gente pode perguntar, mas o que está por trás da mão? Isso é que ele fala aqui no espiritual, né? Não é a mão física, a mão, é o que está por trás. Então, nós hoje definimos mais a questão da palavra, mas com certeza ele vai aprofundar isso no tempo, que é por isso que é o aprendizado, né, do andar, falar e pensar, e que depois, na evolução, o que que nós fazemos no dia para levar para a noite. Mas acho que já falamos muito hoje, né? 9h31, obrigado.
a todos aí pela presença. Vamos Obrigada, aproveitar boa esse fim de semana. semana. Boa semana para vocês e até sábado que vem. Obrigada. Obrigada. Boa Tchau. semana. Boa Obrigada. semana. Ronaldo. Tchau, tchau.